Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é um pouquinho desvio fora de rota, tá? É sobre o príncipe Harry e Meghan, tá? O que aconteceu, Tarô? Então, eu tinha colocado aí na aba comunidade uma votação, né? E nessa votação, quem acabou ganhando foi a Demi Lovato junto com o Justin Bieber. Inclusive, no dia que eu tô fazendo essa leitura aqui, vocês já receberam a leitura da Demi Lovato no canal. O que acontece? Eu acompanho alguns sites internacionais, né? E eu tinha recebido a notificação de que existe aí uma crise acontecendo no relacionamento do príncipe Harry com a Meghan, né? Que estão cogitando até que eles estão vivendo em casas separadas e que em breve vai ter um anúncio aí de divórcio. Não foi só um site, mas no decorrer assim da minha leitura foram 5 sites diferentes que acompanham a vida assim de grandes celebridades que confirmam essa suspeita. Então, como eu sabia que era uma questão só de tempo para que vocês me pedissem essa leitura, apesar do príncipe Harry não ter ganhado na votação, ele também foi muito votado para que esse tipo de leitura viesse no canal. Então, eu sei que existe um público aqui no canal que quer esse tipo de leitura. Como a maioria dessas notícias ainda estão centralizadas em âmbito internacional, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ainda não chegou com tanto impulso aqui no Brasil, né? Então, mas é só questão de tempo até que eu acho que isso realmente vire notícia e especulação. E eu tô curiosa, gente, tô curiosa, assim como algumas outras pessoas que já estão acompanhando aí a vida da realeza, provavelmente estão. Então, a leitura de hoje é pra gente saber como é que tá esse cenário, tá? Como é que tá esse cenário do casamento dos dois. Se realmente é um cenário que tá com conflito, né? Tá com algum desentendimento aí, pra gente saber se realmente tem essa questão de cogitar um divórcio. Porque assim, no momento, pessoal, só tem especulação. Não tem nada concreto, formal, não tem nenhum anúncio nem nada. Então, assim, eu quero analisar a casa do relacionamento deles. Porque se tiver uma casa muito boa, muito sólida e estável, é difícil você cogitar um divórcio do nada, concordam? Mas se a gente encontrar pontos de instabilidade, de insegurança, né, de desentendimento, aí a gente já tem um alerta que realmente possa ser que o casamento esteja em crise. Então vamos descobrir junto comigo? Vou abrir aqui as cartas, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo, porque a gente vai fazer um vídeo um pouco mais detalhado, porque eu realmente estou curiosa e eu quero saber. Então vai ser eu vou tentar ser bem objetiva, né, para que não fique muito longo, para que não fique muito cansativo. Leituras de tarô, no geral, são leituras detalhadas, pessoal, né, então, preparem o coração aí, porque eu realmente pretendo destrinchar um pouco aí da vida no que diz respeito ao relacionamento dos dois, tá? Essa leitura vai ser uma técnica diferente, porque eu quero realmente detalhar algumas coisas. Então, vou tirar aqui, começar com os arcanos maiores, e eu vou começar com a energia do Harry. Ok. Eu vou deixar aqui pra gente ganhar espaço. Ok. Na sequência, eu vou tirar a energia da Meghan. Opa, torre.
e a Força. Olha, a Torre aqui já veio me falar que tem alguma coisa aqui que não tá bacana, né? Vamos procurar mais informações aí, destrinchar mais coisas agora com o baralho cigano. Mas essa torre aqui já veio me falar que tem alguma coisa na vida da Megan, né? Porque aqui é a energia principal dela, que tá passando por uma grande estabilidade e por um grande conflito, né? Então é alguma coisa que de fato você precisa vir à tona, né? Precisa ruir para ser construída de uma forma mais sólida. Então tem algum campo aí no relacionamento dos dois que pro lado da Megan tá muito mais instável do que pro lado do Harry, porque aqui no Harry a gente tem como a vibração principal a carta dos sonhos. Então me fala que no momento hoje ele tá muito mais pensativo, ele tá naquele aspecto de sonhar acordado, de idealizar algumas coisas, tá? Então a energia principal dele, a energia vibracional dele, é uma energia onde ele tá mais introspectivo, mais pensativo, né? Ele tá idealizando, fazendo uma comparação entre o passado dele com o presente dele. Então é como se ele estivesse colocando na balança se o que ele sonhou lá no passado tem um pouco a ver com a realidade dele ou com as projeções futuras, né? Então tem aquela comparação, tá? Na sequência, a energia dele, quando é pensada aqui na Mega, a gente tem a grande sacerdotisa, que vem me falar de uma necessidade de um tanto de inteligência emocional. A grande sacerdotisa fala da necessidade de você calar um pouco a sua mente, né? Então você silencia um pouco os seus pensamentos para você poder se escutar, para você poder conseguir ver o cenário à sua volta, as pessoas, os sentimentos, as relações, né? A grande sacerdotisa fala dessa questão de você se conectar com o seu eu, né? Se conectar com o divino, ver quais são as mensagens que o universo estão te passando, para que você possa entender qual caminho você tem que trilhar, qual caminho você tem que percorrer. Na sequência, o arcano aqui que é vibrando da Mega com relação ao Harry, a gente tem a Força. Junto com essa carta vibracional aqui da torre, eu vejo que a Megan tá se segurando muito. A Megan tá tendo uma necessidade de autocontrole muito forte. Então, ela tá controlando e racionalizando as emoções, tentando encontrar aí como se expressar, como falar, como agir. Eu vejo que ela tá se segurando bastante referente a alguma coisa, né? Porque a gente tem essas duas energias batendo de frente. Então, eu tenho uma energia de instabilidade emocional somada a uma energia que fala de racionalidade emocional. Então, o arcano aqui da força fala bem assim, tente encontrar a raiz do problema, tente se conectar com a sua própria essência, não use a força bruta para você conseguir resolver seus problemas, use a força emocional. Então, encontre a raiz dos problemas dialogando, conversando, se colocando num lugar do outro. Então, eu vejo que a Mega, no momento de hoje, está se segurando bastante referente a algum aspecto do casamento deles, tá? Isso já me abre esse leque. Com o baralho cigano, a gente vai ver aí os campos da vida do relacionamento dos dois, tá? Eu vou ter que colocar bem pra cima, pessoal, pra dar todas as cartas. Na sequência, eu vou completar essa leitura aqui com o tarô.
Vamos lá, pessoal. Eu melhorei aqui o enquadramento da câmera para que vocês possam ver o máximo de cartas aqui que eu coloquei, já que são muitas, mas eu já consegui ver pontos aqui bem interessantes, tá? A primeira casa aqui, que é a casa da personalidade, né? A gente tem o 9 de copas, as nuvens e o navio. Essa combinação vem me falar de uma instabilidade do casal, tá? É um questionamento constante das decisões que foram tomadas até aqui. Então eu vejo aí ambos se questionando aí das decisões, né, que foram tomadas, se foram precipitadas ou não, e o atual cenário da vida deles, né, como casal, né, se tá bacana, se não tá. Então eu tô vendo muitos questionamentos aí, tá? E a principal carta, a carta número 1, já vem me falar dessa reflexão profunda, né, das decisões que foram tomadas até então. Na sequência, a gente tem a casa dos bens materiais, né? O que são bens materiais? É tudo relacionado a bens, né? Casa, dinheiro, matéria, propriedade, sabe? Projetos que você precisa investir uma quantidade de dinheiro ou uma quantidade do seu tempo para fazer com que aquele projeto venha acontecer, tá? Então aqui eu tenho a carta dos peixes, a carta da morte e a carta das estrelas. Então eu vejo aqui uma transformação significativa, tá? No que diz respeito a essa vida material, a esse planejamento de projetos, a reflexão dos bens da matéria, né? Então eu vejo uma transformação significativa, tá? Tem muitas preocupações que envolvem essa segunda casa do relacionamento deles. Então, são os patrimônios que eles adquiriram, os projetos que eles têm em conjunto, né, em parceria. Então, tem muita coisa aí que tá trazendo uma preocupação e uma reflexão. E isso vem acompanhado, regido do arcano maior da carta da morte, que me fala aí de uma transformação profunda. Então, alguma coisa vai ser movimentada radicalmente nesse campo aqui das matérias e dos bens. Isso já é outro ponto que chama atenção, né? Porque no momento que a gente especula a possibilidade de um divórcio, os bens adquiridos no casamento é o principal fator ali de questionamento, né? Então, isso já é algo que a gente já entra em alarme. Na sequência, a gente tem a casa da comunicação. A casa da comunicação, a gente tem o homem, duas vezes o homem, né? O cigano, o homem e o 2 de paus, tá? Isso daqui vem me falar que tem uma sensibilidade muito aflorada em ambos os lados, tanto no lado do Harry como no lado da Meghan, né? Então, a sensibilidade deles, no que diz respeito à área da comunicação, tá muito aflorada, né? É como se ambos sentissem que estivessem pisando em ovos, tá? Então, esse 2 de paus vem falar da necessidade de você pensar muito antes de falar, né? Então, opa, peraí, eu não posso falar de qualquer jeito, eu tenho que ver muito bem o que eu vou falar, como é que eu vou me expressar diante dessa situação, porque eu tô num território ali que qualquer coisa vira uma grande catástrofe, tá? Então, eu vejo aqui essa sensibilidade muito aflorada. Todas as ações aqui estão sendo regidas pelo sentimento e pouco regidas pela razão, tá? Então, a gente tem um racional, um mental em baixa frequência e um sentimental, um cardíaco elevado, né? Então, tudo tá na flor da pele, digamos assim, né? Na quarta casa, a gente tem a casa do passado, tá? E essa casa do passado, a gente tem a serpente, a gente tem o cavaleiro de paus e os ratos. Essa carta aqui, essa casa aqui do passado, vem me falar muito de ferro e fogo, sabe? Tem muita cicatriz, muito desgaste, muito medo, muito trauma, muita insegurança vindo à tona, tá?
A gente tem aqui a possibilidade das atitudes serem feitas no calor da emoção, né? As atitudes, as decisões serem feitas no calor da emoção, tá? Então tem muita instabilidade aqui do passado. Então é como se o passado tivesse fazendo muita parte do presente do casal, entende? Então tem muitas questões do passado que estão sendo retomadas, né? Estão sendo trazidas novamente para o cenário presente, tá? E isso daí pode causar uma instabilidade no sentido de você mexer com uma ferida que está tentando ser cicatrizada ali e aquela ferida voltar a sangrar, e aí você tomar uma decisão precipitada por conta da dor, do medo e da insegurança, tá? Aqui na casa de número 5, que é a casa da criatividade junto com o amor, eu vejo insatisfação, bloqueio criativo, falta de novidade no relacionamento e de tempos em tempos eles reacenderem coisas novamente do passado, né? Então, questões do passado de novo voltam à tona. Então, a gente tem duas casas aqui que fala de cicatrizes, de questões que já estão enterradas, sendo desenterradas e trazidas para a vida presente, né? Duas casas aqui lado a lado se conversando, tá? Então, acaba acontecendo brigas, tá? A gente tem aqui a casa da árvore, o 4 de copas e os caminhos, tá? Esse 4 de copas vem me falar de uma situação onde um lado ou ambos os lados não cedem. Então eles entram em uma briga, entram em um conflito e não há um lado que queira ver o lado do outro. Então ambos os lados ou só um lado tá sempre certo. A última palavra é a que vale, né? Então a gente já tem aí novamente uma problemática. Até então a gente já falou aqui de 5 casas do relacionamento e eu vejo as 5 casas relativamente intensas, né, com questões aí de instabilidade constante, né? Vamos ver aqui se o cenário melhora das próximas casas em diante, tá? Aqui a casa de número 6, tá? É a casa do profissional, então é o trabalho, com que eles estão trabalhando, quais são os projetos que o casal tá trabalhando, tanto de forma conjunta como de formas separadas, tá? Então é o trabalho. A gente tem a gente tem a carta dos caminhos, a gente tem uma rainha de espadas como protagonista aqui e a raposa, né? O que isso vem me falar? Aqui vem me falar de dúvidas, de incertezas, de uma possibilidade de perdas financeiras significativas ou de projetos não concretizados, tá? De projetos não concretizados. Então, a gente tem aqui uma influência muito grande de uma rainha de espadas. Essa rainha de espadas vem me falar que nessa área do profissional existe uma energia feminina extremamente aflorada que controla, que decide, que tem muita importância e muita influência nas decisões que são tomadas em relação ao profissionalismo do casal, tá? Então a gente tem essa rainha aqui de espadas que tá como protagonista, tá? E que no campo do profissional, ela tá decidindo muita coisa, ela está à frente de muita coisa. Tarô, essa rainha de espadas pode ser a Megan? Com certeza pode, gente. Tem uma grande probabilidade, já que a gente tá falando do relacionamento do casal, tá? Pode ser uma outra pessoa? Pode ser também, mas essa outra pessoa tem que ter uma influência muito grande, muito significativa na vida do casal, a ponto dessa outra pessoa tomar a frente nas decisões no que diz respeito à vida profissional de ambos, tá? Então, existe uma possibilidade muito maior ser a Mega do que ser uma outra pessoa, mas essa outra pessoa também não é descartada, tá? Aí a gente tem que analisar
uma outra leitura, ver quais são as outras pessoas que têm uma relação muito significativa na vida do casal, pra gente considerar aí quem pode ser essa outra rainha, tá? Mas em tese, sim, tem uma grande possibilidade mais de ser a Mega, que controla aí as decisões de projetos, né, de relações aí profissionais do que diz respeito à vida do casal, tá? Então são os projetos compartilhados, o que cada um tem que fazer ou deixar de fazer. E aqui eu vejo uma perda significativa e projetos e planos não realizados, tá? Na sequência, a gente tem a casa de número 7, né? Que é a casa da família. E essa casa da família tem uma energia masculina muito aflorada, tá? A gente tem aqui o Rei de Copas, a gente tem a carta dos pássaros e o urso, né? O que que esse contexto vem falar? Vem me falar de uma energia masculina, que provavelmente é o Harry, tá? Que tem uma saudade e um apego muito grande no que diz respeito à família, tá? E se você for parar pra pensar, isso faz muito sentido, porque o Harry, ele tá isolado um pouco da família dele, né? Então, assim, ele foi tirado até então da família, né? Do vínculo ali, do núcleo familiar dele. E agora ele tá muito mais com a Mega e fazendo as coisas ali no que diz respeito à vida pessoal dele, sem muito contato com a família, né? Então, como aqui na linha de cima, né, a gente vê duas casas aqui falando muito do passado, né? Então, assim, o passado do Harry na família dele, existe um vínculo energético muito forte, né? Muito acorrentado. Então, a gente tem uma energia masculina aqui como protagonista nessa casa da família, então tem tudo a ver aqui que o Harry, ele ainda tem esse apego familiar, emocional, né? No que diz respeito a quem ele foi, quem ele é, né? Onde ele foi, né, nascido e criado, né? Então eu vejo que aqui no campo da família, o Harry, no relacionamento que ele tem hoje com a Mega, ele tem essa saudade, essa nostalgia de quem ele foi, da família, do vínculo social que ele exerceu durante um longo período da vida dele, né? Na sequência, pessoal, a gente tem aqui a carta da vida dois, né? Da vida íntima dos dois, né? Que é a casa aqui do sexo e da vida dois, então das relações mais íntimas. E o que que a gente tem aqui? A gente tem a lua, a gente tem a carta do mundo e o cavaleiro. O que que isso vem falar, tá? Aqui vem falar de uma necessidade, né? Que a espiritualidade pede, uma necessidade de mudança nessa vida íntima do casal, né? Então é como se ficasse um pouco na monotonia, tá? Então a carta do mundo, que é o arcano maior, ele fala dessa necessidade de mudança, um fechamento de ciclo por início de uma nova coisa, né? De uma nova área, de uma nova perspectiva da vida a dois. Então eu vejo a possibilidade de uma perda de intimidade, uma perda de interesse, uma falta de desejo, sabe? É como se falasse bem assim: olha, o nosso casamento caiu na rotina, caiu na mesmice, a gente precisa mudar, a gente precisa ser criativa, a gente precisa apimentar, trazer uma novidade para o nosso casamento, porque a gente está muito preso nessa rotina, né? Então eu vejo essa perda da intimidade da relação dos dois mesmo, a relação íntima dos dois, tá? Na sequência, a gente tem a casa dos estudos e da viagem, que é a casa de número 9. A gente tem a chave, o quadro de ouros, tá? E a foice. Aqui eu vejo que tem uma questão de se sentir perdido, de não saber muito bem o que fazer, tá? Uma necessidade de você saber se encontrar, de recuperar a sua identidade, tá?
e uma necessidade de uma mudança radical, tá? A casa dos estudos e da viagem é uma casa que fala dos nossos investimentos pessoais, né? Do nosso crescimento individual. Apesar da gente estar dentro de um relacionamento, seja um relacionamento familiar, amoroso ou de amigos, a gente tem o nosso crescimento individual, né? A nossa evolução individual. Independente de você estar dentro de um relacionamento a dois, que é um casamento, um namoro, independente de você estar dentro de uma família, pai, filho, irmão, tio, avó, ou de um relacionamento entre amigos, né? Ali um grupo de amigos, cada um tem o seu papel individual no mundo, né? Então, essa casa aqui de estudos e viagem fala do que a gente investe na gente, né? Como é que a gente aperfeiçoa os nossos talentos, os nossos dons, né? Como é que a gente faz ter a nossa individualidade, o nosso campo de conhecimento, né? Então eu vejo que tem aqui no relacionamento deles esse sentimento de perdido e tem uma energia masculina muito aflorada nesse campo aqui, tá? Eu vejo a imagem de um homem, então provavelmente é o Harry que tá se sentindo perdido, tá? Então é como se ele estivesse em busca de uma identidade. Ele não sabe muito o que ele faz, ele não sabe muito o que fazer, ele não sabe muito o que investir nele mesmo, como é que ele vai se desenvolver, né? Qual é a identidade dele depois que ele saiu da realeza, né? Então, qual o papel dele agora? Quais são os ideais dele? Quais são os objetivos de vida dele? Porque durante toda uma vida, né, ele tava lá fazendo as coisas, né, a mercê da identidade da família, né? Então, assim, ele tinha a patente do exército dele, né, que eram conquistas, né, que ele teve diante a realeza, né, no que diz respeito às ações militares dele. Ele tinha as questões humanitárias, né, que ele defendia e que ele se envolvia lá, os projetos filantrópicos dele, né, e tantas outras coisas que ele iam lá, que ele fazia à frente da família, né? Então ele ia lá como uma pessoa que tinha uma responsabilidade, que tinha um cargo importante perante a família, perante o título, né? E ele cresceu e foi treinado e disciplinado para aquelas coisas específicas, né? E no momento que ele se afasta da realeza, que ele dá as costas, né? Dá as costas assim para a família, tudo aquilo que ele foi treinado, que foi orientado a ser feito, né, desde pequeno, é invalidado. Então agora ele, como pai de família, como marido, né, como uma pessoa que não tem mais esse vínculo direto com as ações da família, ele se pergunta, e agora, o que que eu faço, né, o que que eu quero, né? Qual é o que eu realmente quero fazer, o que eu realmente gosto, né? Então tem esse sentimento de perdido. Diferente da Megan, que a Megan já foi uma pessoa que cresceu livre, né? Então todas as escolhas dela foram escolhas feitas por ela. Escolha de ser atriz, escolha de ser uma pessoa pública, né? De ser uma artista ali dentro do entretenimento, né? Então, tudo isso foram escolhas que a Meg própria fez e se empenhou durante toda a vida dela, né? O desenvolvimento pessoal dela foi feito por ela, né? Já aqui, o Harry, desenvolvimento pessoal dele foi dentro de uma família onde ele tinha responsabilidades, ele tinha normas a seguir e ele precisava cumprir aquilo. No momento que isso é tirado dele e que existe 1000 possibilidades para ele escolher, ele fica perdido, ele não sabe o que ele escolher, né? Ele não sabe qual o próximo passo. Então tem um sentimento muito grande aqui de perda, de escassez, de se sentir perdido, de se sentir abandonado, desprezado, né? É um sentimento bem complicado aqui, tá, gente?
Na sequência, a gente tem aqui a casa da carreira, tá? Que é a casa de número 10. A casa da carreira conversa muito bem com essa casa aqui dos estudos e da viagem. A gente tem a cruz, a gente tem a imperatriz e a gente tem o jardim. E isso vem me falar do sentimento de você não se sentir pertencente a um determinado local. Então é como se o Harry se sentisse deslocado, né? Ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Ele se sente ainda muito perdido. Ele ainda não se sente reconhecido nas ações e nas decisões que ele tomou, tá? Então, no que diz respeito aqui à carreira, o que a carreira, o que ele quer como legado, né? O que ele quer abraçar como objetivo. E eu falo do Harry, gente, porque tem uma energia masculina muito presente aqui, né? E junto com essa energia masculina, eu vejo a imagem de um homem, tá? Então, como a gente tá fazendo essa leitura pra Mega e pro Harry, então se dá a entender aqui em pontos energéticos que é o Harry aqui, né? Então, tem essa questão aqui do Harry ainda não conseguir se sentir em casa, né? Não conseguir se sentir abraçado. Tem esse sentimento aqui de eu ainda não sei qual o meu verdadeiro local, né? Porque quando a gente conversa aqui com a casa da carreira, dos estudos, né? E com a área aqui do profissional, a gente vê aqui que a carreira e o profissional nem sempre se conversam. Às vezes você tem um sonho de ser médico, faz a faculdade de medicina, mas não consegue exercer a função de médico por algum motivo, né? Às vezes você faz a faculdade de engenharia, quer ser um grande engenheiro, notado, respeitado, fazer grandes projetos, né? Projetos que marquem uma sociedade, uma cidade, mas no fim das contas você não consegue exercer a profissão, né? Então, carreira e profissão muitas das vezes não andam lado a lado. Às vezes você tem um sonho muito grande de fazer algo incrível, mas você ainda se vê perdido e não encontrando esse caminho, né? É complicado. Então, ele sente aqui que na casa número 10, que é a casa da carreira, que ele ainda não pertence a lugar nenhum, ele ainda tá perdido, né? E aí vem somar essas duas casas aqui, que é o campo pessoal de investimento, de estudos e viagem, com o profissional que está sendo regido por uma rainha, que está auxiliando e ditando regras aí, o que deve e o que não deve fazer. Então, isso dificulta a pessoa a dar seus próprios passos, né? A pessoa sempre está à mercê de um comando. Na sequência, a gente tem aqui Casa da Amizade, das amizades e do futuro. Então, são os relacionamentos, né? Os vínculos sociais, os núcleos sociais, né? Os nossos networks. E aqui a gente tem novamente uma grande problemática. A gente tem a torre, a gente tem a chave e a gente tem a cegonha, tá? Aqui vem falar de eu não sei em quem confiar, eu não sei como agir, eu não sei como me interar com as pessoas, né? Aqui tem um sentimento muito grande de isolamento. Então é como se ele tivesse vivendo numa bolha, ele e a Mega tivesse vivendo em uma bolha e essa bolha em algum momento precisa ser estourada, porque você não vive sozinho na sociedade, você não vive sozinho no mundo. Você precisa se conectar com as pessoas, você precisa desenvolver a sua comunicação, as suas relações. E eu vejo que por viver em uma bolha, em um isolamento, onde ele tá afastado um pouco da família dele, principalmente o Harry, que eu tô falando, né? Ele tá afastado um pouco da família dele. Você tem essa questão assim, eu não sei em quem confiar, eu não sei como me expressar, eu não sei como desenvolver as minhas relações, porque as minhas relações elas foram construídas enquanto eu estava dentro da realeza. Então, no momento que eu saio da realeza, essas minhas relações que eu tinha há muitos anos, elas também são rompidas, elas também são afastadas, né?
Então tem toda essa questão. E as amizades que a Meghan já tinha, né, antes de se envolver com o Harry, são amizades que é diferente das que o Harry já tinha quando ainda não eram. Enquanto eles ainda não tinham envolvimento, vocês conseguem entender? São núcleos diferentes que dificilmente se conversam. Então, o núcleo social da Meghan, as amizades sociais da Meghan são completamente diferentes das amizades sociais que o Harry tinha, né? E agora, quanto mais tempo ele se afasta da realeza, mais ele consegue ver esse cenário de diferença, né? Porque o tempo vai passando, as coisas vão assimilando e cada um vai vendo as suas necessidades e as suas dependências, né? Então, ali, conforme o tempo vai passando, é, essa, esse cenário vai ficando mais claro para cada um, né? E por fim, a gente tem aqui a casa da vocação e da espiritualidade, né? A nossa conexão espiritual. E aqui a gente tem a carta do coração com a carta do imperador e a carta do navio. O que isso vem me falar? Vem me falar que muitas das vezes o lugar que ele está não é o lugar que o coração dele queria estar. Então é como se o coração dele ainda estivesse em outro lugar, tá? Então isso faz me mostrar que essa energia aqui ela é para os dois, né? Então assim, a Meghan tem um coração onde ela também queria estar e o Harry também tem esse sentimento de meu coração queria estar em outro lugar, né? Mais pro Harry do que pra Meghan. Por que, Tarô? Porque a gente tem o protagonista aqui, né? A gente tem a carta do imperador, tá? Então, o imperador é um arcano maior, que tem uma energia predominantemente masculina, né? Uma energia muito mais racional. E como as energias masculinas me vem a imagem de um homem, né? Que eu estou associando ao Harry, então essa carta aqui de meu coração pertence e está em outro lugar, vem me falar muito mais do Harry do que da Meghan. Apesar que a Meghan também existe uma energia aqui que também fala da Meghan, né? Da Meghan também sentir aí que ela ainda está, o coração dela ainda está em busca de um pertencimento, né? Então é como se ela ainda não tivesse satisfeita. É como se a Meghan ainda não tivesse saciada. E o Harry tem todo essa questão de nostalgia aqui, né, de passado se misturando com o presente, do sentimento de perdido. Então, o coração dele também é um coração que tá frustrado, tá? Diante a tudo isso. Então, assim, gente, vendo aí quais são as perguntas que a gente tem no dia de hoje, né? Existe a possibilidade de uma separação? Existe. Por que, Tarô? Porque a gente tem muitos campos, a gente viu aqui ao todo 12 áreas da vida de um relacionamento de um casal, né? E dessas 12 áreas, todas elas têm instabilidade. Eu não consegui identificar nenhuma casa que tem uma segurança, uma totalidade, né? Então, todos os campos da vida do casal tá abalado. E no lado feminino, né, que é o lado aqui da Meghan, da energia da Meghan, a gente tem a torre como arcano maior de protagonismo aqui da nossa leitura. Existe sim uma possibilidade de uma separação, mas eu também vejo um sentimento de tentar resolver alguma coisa, né? Porque a gente tem aqui a carta da força e a gente tem essas duas cartas aqui, que é a carta dos sonhos e a carta da grande sacerdotisa, né? Então é como se tivesse uma energia tentando neutralizar as coisas ruins, né? Tentando estabilizar a situação. Então existe sim essa possibilidade de rompimento, tá? Mas eu ainda vejo uma tentativa de rever a situação, tentando reverter essa situação, tá? Então seria interessante daqui a um tempo
a gente refazer a leitura para ver se isso tá melhor ou tá pior, mas de fato eu vejo a possibilidade de um rompimento sim, porque tem muitas problemáticas aqui, tem muita insegurança, muita saudade, tem muita cicatriz do passado sendo aberta, sendo ferida novamente, né? Tem a sensação aí de você pisar em ovos, tem perda financeira e reflexão de bens aqui, bem grande, né? A gente tem duas cartas aqui, ó, duas casas. A gente tem a casa de número 2 e a casa de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A casa de número 2 e a casa número 6, que me fala de perdas de bens, perdas de projetos, instabilidade significativa, né? Então a gente tem alguma coisa relacionada a dinheiro e a propriedade, né? A bens materiais sendo colocados em pauta em questão. Então isso de novo vem me falar da possibilidade de um divórcio. Mas ainda eu não vejo nada definitivo, tá, gente? Eu não vejo nada ainda batido no martelo, mas possa ser sim que aconteça, tá? Tem que mexer muitas coisas aqui para melhorar esse cenário, tá? E eu vejo que eles estão tentando, pelo menos, se esforçar para tentar estabilizar algumas áreas aqui, tá? Então a gente vai acompanhando aí os fatos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer essa leitura o mais rápida, assim, para não ficar cansativa, mas como foi uma leitura que também é do meu interesse e da minha curiosidade, eu fiz essa técnica de leitura diferente para eu poder entender um pouquinho mais a fundo o cenário do relacionamento deles. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam, porque eu tô sempre lendo e interagindo com vocês. Se você já conhece um amigo, uma amiga que acompanha aí a realeza, já corre e compartilha esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação minha, tá? A programação da nossa leitura vai continuar no cronograma, isso daqui só foi realmente algo excepcional que eu quis trazer aqui para o canal, tá? Mas após a postagem dessa leitura, a gente continua com a programação que eu postei na aba comunidade, fiquem tranquilos, tá? E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram para você também ficar mais próximo de mim. E até a próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal.